Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Então, como eu prometi para vocês na gravação passada, que eu ia passar um pouquinho daquilo que eu faço no meu dia a dia para vocês. Então, hoje, nós vamos fazer a paçoca de amendoim, aquela paçoca que eu comentei com vocês, que o meu pai fazia, no tempo dele, quando eu era ainda criança. Feito no fogão a lenha, na panela de ferro. Então, hoje nós vamos fazer essa paçoca. Vou passar para vocês um pouquinho daquilo assim que eu faço no meu dia a dia. Então, eu desejei, tive assim esse desejo no meu coração de fazer assim como meu pai fazia. No fogão a lenha, na panela de ferro, mexendo assim com toda dedicação, porque eu já vi muitas paçoca de amendoim, inclusive eu mesmo já fiz, minhas filhas às vezes fazem também, aquela paçoca que você torra no forno, Talvez você esteja perguntando assim, mas é só na panela de ferro que pode torrar? Tem alguma outra forma? Tem sim, pode torrar no forno, você coloca na forma e tu coloca no forno. Mas a gente sabe que nem sempre aquilo que é fácil é o mais gostoso, Muitas vezes é prático, é fácil, rápido, mas muitas vezes a gente fica pensando assim, muitas pessoas perguntam assim, como eu, contando hoje um pouquinho do meu pai, Meu pai, o nome dele era Moacir, minha mãe Alba. Então, eu aprendi com eles desde a minha infância a torrar amendoim na panela de ferro, no fogão a lenha. Não é muito fácil não, porque às vezes escarda o braço da gente, dá uma sapecadinha, mas vale a pena. Então, daí a gente pensa assim, nossa, mas aquela paçoca de amendoim, que muitas vezes os netos falam, que o vô Macir fazia, ou os filhos meus, nossa, aquela paçoquinha que o pai fazia, era uma delícia. Mas por que será, Eu pergunto assim hoje, por que será que aquela paçoca que o pai fazia era tão gostosa? Tinha um sabor diferente. É porque ele tinha aquela dedicação dele, pegar a lenha, fazer o fogo, depois suportar um pouquinho da quentura do fogão e ficar ali mexendo. Porque no forno, você larga ali na forma e ele vai torrando. Não precisa você ficar assim. Mas toda essa dedicação que você tem, essa atenção que você tem que ter com o amendoim, para ele não queimar, para ele ficar bem pareinho, que ele tem que ficar bem torradinho para ficar bom. Não pode queimar, você não pode deixar na panela assim que ela vá torrando sozinha, porque ele queima. Então você tem que estar mexendo bem pareinho, uma pazinha de pau, para que possa torrar esse amendoim e ficar uma paçoca bem gostosa. Então, existe toda a dedicação, nesse trabalho. O meu pai fazia muito essa paçoca e muitas vezes assim, ele deixou, como eu já comentei na gravação passada com vocês, muitas vezes ele me deixava mexendo o amendoim para ele, dizia para mim, Ivonete, não vá parar de mexer porque vai queimar. E daí e a paçoca vai ficar amarga. Verdade, fica amarga mesmo. Eu mesmo já comi paçoca, não fui eu que fiz, mas já comi paçoca amarga. Por causa disso, por causa de torrar demais, passar do ponto. Ela tem um ponto. Logo então, a hora que tiver torrado esse amendoim, nós vamos ver o ponto que fica. Então, o amendoim já tá torrado, ó. Prontinho já. E agora nós vamos virar ele na peneira. Como vocês podem ver, ele tá bem amarelinho, ó. Quente. Olha, ele fica amarelinho assim, ó. Daí vai do gosto de cada um. Você pode deixar mais moreninho ou mais branquinho, se você quiser. Eu costumo fazer desse jeito, assim, ó. Pra não correr o risco da paçoca ficar amarga. E se deixar muito branco também não pega muito o gosto do amendoim.
Agora nós vamos esperar esfriar. Daí nós vamos descascar esse amendoim. Pra nós ir pro pilão socar a paçoca. Nós vamos socar a nossa paçoca de amendoim. Então aqui, ó, nós temos a farinha de milho. Eu uso essa farinha do Rock, uma farinha muito boa essa aqui. É bem crocante, fica muito gostosa a paçoca com essa farinha. E daí, acho que vai mais ou menos um meio quilo de farinha. Daí isso depende do teu gosto. Se você quer mais com mais farinha, com menos farinha, vai do teu gosto. Isso aí vai. E daí tem o amendoim também. O amendoim é 400 gramas de amendoim torrado. E açúcar também. Açúcar eu vou colocar uma xícara de açúcar dessa aqui. E daí a gente vai vendo. O açúcar também é a gosto. Se você quiser mais doce, você coloca um pouquinho mais de açúcar. Se quiser, você pode colocar menos açúcar também. Então, vamos socar essa paçoca agora. Eu coloco um pouco da farinha dentro do pilão. Eu gosto de colocar assim para não... Senão, você colocar só amendoim primeiro, ele fica muito apiloado. Eu coloco o amendoim. O açúcar. Daí misturo bem. E agora, vamos socar. Então, como eu já falei, né, na nossa gravação passada, que eu aprendi com o meu pai. Opa, tá pulando pra fora. Aprendi com o meu pai, né, a fazer a paçoca de amendoim. Desde que eu era bem pequena, assim. Me lembro muito pequena, meu pai fazia paçoca de amendoim. E como eu falei assim, também, né, que nós éramos em 10 irmãos, uma família bem numerosa. Assim, eu falei éramos 10 irmãos porque hoje nós somos em 7. 3 já estão junto de Deus. Então, eu fico imaginando assim, né, como que o meu pai conseguia fazer paçoca para tantas pessoas, né? Devia dar muito trabalho. Eram muitos filhos, né? Bastante criança. Então, ele fazia a paçoca de amendoim. Foi assim que ele criou nós, né? Comendo paçoca de amendoim. Também fazia pé de moleque. Muito gostoso o pé de moleque que ele fazia. Vovó, a única avó arrumava amendoim? Ah, boa pergunta, Luiz Cauã. Esse que tá perguntando aqui é meu neto. Até para eles é bom esses momentos assim, que muitas vezes a gente passa, né, corrido e não comenta sobre isso. Então, meu pai plantava amendoim. Sempre ele plantou amendoim. Desde que eu era pequena, assim, bem criança, acho que eu tinha 4, 5 anos, ele plantava, sempre ele plantava, né? Como meu pai lidava na roça, trabalhava na roça, então ele plantava. Fazia plantação de amendoim, feijão, mandioca, que a minha mãe fazia farinha de mandioca, então ele plantava milho. E a senhora aprendeu a fazer farinha de mandioca? Eu aprendi a fazer, porque desde muito pequena também a minha mãe colocava assim, a gente pra mexer a farinha, né, pra ela, às vezes ela ia fazer almoço, daí ela deixava eu torrando a farinha pra ela. Sei um pouco da farinha também. Então, meu pai sempre plantou amendoim. A paçoca dele era... Nossa, não podia faltar a paçoca.
como eu já falei, né, também, era o agrado da visita, era a paçoca de amendoim. Paçoca de amendoim, o pé de moleque, era o agrado das visitas, quando chegavam lá. Ele tinha que ter uma paçoquinha ali para agradar as visitas. Inclusive, a turma gostava muito da paçoca que ele fazia. Esse pilão que eu tô usando aqui, e essa mão de pilão, era dele. Nesse pilão que ele fazia as paçocas dele. Daí, eu fiquei com o pilão. E depois, né, meu pai morreu com 91 anos. Daí ele, quando ele tava bem de idade, já assim que ele já não aguentava mais socar a paçoca, preparar o amendoim, muitas vezes eu ia lá, né, ele falava assim, hoje eu vou fazer uma paçoca de amendoim. Hoje eu vou fazer uma paçoca de amendoim. Daí, muitas vezes assim, né, quando ele tava já com a idade avançada, já tava difícil dele lidar. Muitas vezes eu trazia o amendoim para casa, eu torrava o amendoim para ele, preparava e levava lá na casa dele, que ele morava aqui dentro da cidade, depois por último, né, os últimos momentos dele. Daí eu levava lá e socava a paçoca para ele. Ele ficava muito feliz, porque ele falava assim, eu já não tô aguentando mais socar a paçoca. Ela não tá ficando boa como antes. Mas é que a força dele já tava acabando, né? Então, muitas vezes eu fiz isso pra ele. Eu socava a paçoca pra ele. Então, pra mim, assim, foi um momento, assim, muito gratificante. Deixa eu dar uma mexida aqui. Eu disse que vocês são 7 irmãos. Só a senhora sabe fazer a paçoca ou mais alguém sabe fazer? Alguém aprendeu? Olha, Ana Clara, eu acredito que saibam também. Assim, não lembro, assim, deles fazendo a paçoca, mas eu acredito que saibam fazer assim. Porque era uma coisa, assim, que não faltava na nossa casa, né? E com certeza nos momentos, assim, que às vezes a gente não tava, às vezes brincando, né? Às vezes eram outros irmãos que ajudavam. Porque como eu falei que a nossa família era bem numerosa, né? Em 10 irmãos. Então, com certeza, muitas vezes, o outro ajudou ele, né? E fazem também, né? Então, é uma coisa hoje, assim, é bem difícil de se ver, né? A gente não vê quase mais isso daqui, né? Difícil. Muitos moram na cidade grande, né? E daí já não consegue pilão. Mas tem outro jeito, vó, de fazer a paçoca sem ser no pilão? Sim, tem. Pode fazer no liquidificador. Mas eu acho assim, né, que não sei porque eu peguei esse costume, eu até já fiz no liquidificador. Um momento assim de preguiça, né, que muitas vezes a gente tem uma preguiça de fazer isso aqui, né? Fiz no liquidificador. Mas ela não fica a mesma coisa. Porque como eu falei, que torrar o amendoim é importante na panela de ferro, porque exige todo cuidado, atenção ali, né? A dedicação da gente. Assim também é aqui, ó. Porque no liquidificador é tudo muito rápido, né? Você coloca ali, bate a paçoca já tá pronta. Mas assim no pilão, conforme a gente vai socando, vai soltando o óleo do amendoim, né? Com essas macetadas aqui, né? Ela vai soltando o óleo do amendoim, que o amendoim tem um óleo, né? Ela vai soltando o óleo do amendoim, vai se unindo com a farinha, com o açúcar. Por isso que fica bem gostosa a paçoca. Eu acho muito bom paçoca. Uma paçoca com café. Muitos gostam com leite também. Inclusive tem uma sobrinha minha, a Morgana.
ela gosta muito de paçoca com leite. O pai sempre falava assim pra mim, a Morgana gosta de paçoca com leite. Deve ser gostoso mesmo. Dá mais uma mexida. Misturar bem lá no fundo, senão ela fica farinha lá no fundo. Peneira agora, então, dá uma peneirada. Às vezes ela dá uma... fica em bola, né? Eu gosto de peneirar. O meu costume é esse, de passar na peneira. Porque às vezes fica com algum amendoim inteiro, né? Daí a gente dá uma passada na peneira, depois a gente coloca no pilão de volta e soca esse restinho que vai ficar da peneira depois. Mas o vovô passava na peneira? O pai passava. Ele que fazia tudo. É, o pai fazia peneira. Sabia fazer peneira, tipiti. Fazer farinha de mandioca, o pai que fazia. Vi muitas vezes ele fazendo peneira. É com palha que faz? Não, taquara. Taquara que faz a peneira. Olha, como vocês podem ver, ela tá bem paçoca forte, assim, não tá com muita farinha demais. Se colocar muita farinha, ela não fica muito gostosa, não, ela fica fraca, mas também pode fazer uma paçoca mais fraca se vocês desejarem. A minha preferência é com uma paçoca mais forte, já que é a paçoca de amendoim, tem que sentir o gosto do amendoim, né? Senão não tem graça, né? É. Agora, passei a mão de pilão pro Luiz Cauã. Ele é forte, vai socar um pouco, me ajudar, né? Que nota você dá? 10. Olha, tá boa. Lá em casa eu sempre comia lá no liquidificador da mãe, mas aqui no pilão tá melhor, olha. A paçoca da Vai Boneta tá muito bom, a nota é 15. Chegamos ao final dessa gravação. Eu agradeço primeiramente a Deus por esse dia de hoje, né? Que Ele nos deu essa oportunidade de estarmos juntos, né? Fazendo essa paçoca de amendoim, degustando essa paçoca deliciosa, né? Agradeço a cada um de vocês que assistiram até esse momento. Deus abençoe cada um. Espero que tenham gostado, né? E façam em suas casas também, né? Compartilhe com as pessoas que vocês conhecem. Deixe o seu positivo lá, seu joinha. E até a próxima, se Deus quiser. Quero ver se eu passo na próxima um bolinho de assim para vocês, que é um bolinho bem gostoso também, bem delicioso. Então fiquem com Deus, Deus abençoe cada um. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijão.